Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para a apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022 e o encerramento do exercício. Eu sou o Edson Bernardes, controlador interno do município. Primeiramente gostaria de agradecer o presidente da casa, o Giovanni Pascoal, que nos cedeu aqui o plenário da Câmara para a apresentação dessa audiência. Agradecer também o Rafa, que está nos auxiliando aqui na transmissão e na gravação da audiência, para posteriormente ser publicado no Facebook da Câmara Municipal, ficar à disposição da população. Como é de costume, os primeiros slides aqui, eu vou falar sobre a definição da audiência pública, o motivo da audiência, em cumprimento ao artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. As audiências são feitas em maio, setembro e fevereiro de cada ano. Em fevereiro, então, no encerramento do exercício do ano anterior. Apresentação na Casa Legislativa e para a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara. Então eu vou fazer a apresentação do terceiro quadrimestre, vou falar das despesas de pessoal, qual que ficou o índice do ano anterior, de 2022, vou falar da aplicação mínima da educação, que é 25% dos recursos recebidos da União, do Estado e aqui do município, das despesas com a saúde, 15% também da arrecadação do município. Então, para iniciar, vou falar sobre as metas de arrecadação do ano passado e o que foi executado, tá ok? As metas de arrecadação das receitas primárias de 2022 estava previsto uma arrecadação de 66.161.000 e receitas de capital 138.479 reais, um total de 66.300.000 reais para o exercício. Foram então efetivadas as receitas, foram arrecadadas durante esse período 2022 69.286 de receitas correntes e 1.098.000 de receitas de capital. Tudo bem? Bom dia. Desculpa, voltei o slide. A segundo slides, vou falar das despesas do cronograma de desembolso. Tínhamos uma previsão de despesas primárias de 49.110.000 e uma despesa de capital para 2022 de 21.159.000. E esses valores todos atualizados, que no início do ano era um valor menor e durante o exercício fiscal foram entrando mais emendas também e mais recursos do governo e de convênios, e esse valor aumentou bastante nas receitas de capital aqui, um total de 70.269.000, e foram executados durante o período 45.630.000 de despesas correntes, 6.317.000 de despesas de capital e despesas interorçamentárias, que é para o Instituto de Previdência, 8.393.000. Foi o que o município executou e gastou durante o ano de 2022, dando um total de 60.341.000, ficando uma diferença aqui de um pouco menos de 10 milhões do previsto para o executado, de saldo positivo. Quero também agradecer o vereador, chegou aqui, o Rafael Palu, e o Alisson, que está aqui nos prestigiando hoje. Seguindo então, um resultado primário previsto na LDO de 5.460.000, tivemos um resultado de 18.291.000, bem acima da previsão inicial prevista. E um resultado nominal, então, tirando o pagamento dos juros da dívida e da inclusão das receitas de juros, um valor nominal de 16.901.000 durante o exercício de 2022. Fazendo a comparação agora entre a arrecadação e o desembolso, as despesas,
tivemos uma arrecadação total no ano de 2022 de 71.689.000, 170.553.000 de receitas correntes e 1.131.000 de receitas de capital. E as despesas realizadas então no período ficou em 61.138.000, sendo 45.929.000 de despesas correntes, 6.815.000 de despesas de capital e despesa interorçamentária 8.393.000, que eu já falei anteriormente, que foi para cobrir as despesas do Instituto de Previdência para as aposentadorias dos funcionários. Um resultado positivo então de 10.550.000. As transferências financeiras para o Instituto de Previdência então estava uma previsão na LOA de 6.850.000, foi feita uma transferência de 8.308.000, um valor bem acima do estimado na lei orçamentária, mas um valor também acima, um pouquinho acima do que foi previsto no cálculo atuarial, que estava em 8 milhões, aproximadamente 8 milhões, então foi transferido um pouquinho a mais, e isso em função do aumento de 3% a cada ano dos aportes financeiros e também do aumento na folha de pagamento, com os reajustes que foi dado ano passado também. Ficou um pouquinho acima do previsto. Então o município cumpriu esse item também nas transferências financeiras. Diferente de 2021, que nós tivemos que fazer um aporte financeiro para o Instituto de 386.000, que por causa que tinha ficado abaixo da previsão do cálculo atuarial, e para a gente cumprir o cálculo nós tivemos que fazer um aporte extraordinário de 386.000 agora no início de 2022 para cobrir essa diferença. O ano de 2021, ano de 2022 não precisou fazer esse aporte extra para o Instituto. Próximo slide eu vou falar das renúncias de receita. Tinha uma previsão de 25.000 para 2022, mas não houve, pela contabilidade aqui, não houve nenhuma renúncia de receita durante o período. Agora eu vou falar sobre as despesas de pessoal. O município pode gastar 54% da arrecadação com despesas do pessoal, teto máximo, e 6% para o legislativo. Então foi efetivado 38,55 para o executivo, ficou em dezembro de 2022 o índice de pessoal, e para a Câmara 1,88, dando um total de 40 e 43. Então um lastro aí de 19,57% a menos do que poderia ser gasto com despesas de pessoal para o município. Próxima tela agora eu vou falar das despesas com a saúde. Os recursos e transferências para a saúde ficam no total de 47.801.000, e o total de gastos no ano de 2022 ficou em 10.746.000. Isso equivale a 22,53% do total arrecadado, dentro do índice, que o mínimo que a legislação permite é 15%. Então ficamos acima, 7,52% acima do índice mínimo para despesas com a saúde. Dentro da normalidade, os últimos anos ficou na faixa de 20%, continua mais ou menos na mesma normalidade. Agora eu vou falar sobre as despesas com a educação. As receitas resultantes dos impostos deu 50.075.000, que compõe o índice do Fundeb da educação. O total de gastos com subfunção 361 e 365, que é o ensino fundamental e educação infantil, foi gasto 13.361.000 durante o ano de 2022. Isso equivale a 26,68% das receitas arrecadadas, ficando então 1,68% acima do limite constitucional. O município cumpriu esse item também. E as receitas do Fundeb também, logo em seguida aqui,
houve uma arrecadação durante o ano de 9 milhões e 61 mil para as receitas do Fundeb. O município executou, com aplicação com os profissionais do magistério, com os professores e a manutenção, 87,52% do total arrecadado, sendo que o mínimo seria 70%. Então, o município também cumpriu esse item constitucional, acima dos 70% com a despesa com o Fundeb. O ano de 2021, nós ficamos um pouquinho abaixo de 70%. No início de 2022, o município mandou a lei para a Câmara, foi aprovado para fazer um rateio desse saldo que sobrou do ano de 2021 e foi pago essa diferença para cada professor, as sobras de caixa do Fundeb. E esse ano, como o município cumpriu o índice, não foi necessária essa distribuição dos valores de sobra. O próximo slide eu vou falar sobre o 10º da Câmara. Tinha uma previsão de 199 mil de repasse mensal para a Câmara, num total de 2.388.000, o que foi efetivado mês a mês até o final de dezembro, sendo repassado então 100% do total previsto. Eu constei aqui embaixo que vale destacar que a Câmara realizou uma devolução no montante de R$1.013.465, e isso significando uma economia de 42,44% do valor repassado para a Câmara. E esse valor retornou para os cofres do município, e com certeza esse dinheiro também foi utilizado para novos investimentos e para manutenção do Executivo. O próximo slide aqui eu vou falar sobre os investimentos. Uma previsão inicial lá em 2022 bem modesta, se eu não me engano de 6 milhões ou 8 milhões, não me lembro, mas que acabou chegando aqui no final de 2022 com 21.159.000, um valor bem expressivo. Nunca tivemos esse valor de investimento para o município, e as despesas realizadas durante o período foi de 6.317.000, isso 29,86% do valor dos convênios e das obras que vão ser realizadas no município. Eu não sei, a gente tem que analisar mais a fundo se esses valores chegaram mais para o final do ano ou por algum motivo as obras não foram realizadas, mas esse dinheiro já está no orçamento, provavelmente já está no caixa, a maioria já está no caixa do município, e essas obras vão ser realizadas agora no ano de 2023 para a gente fechar os 100% aqui. Então os convênios vieram, recursos vieram, foram efetivados, mas as obras não foram realizadas. Provavelmente as medições foram feitas só as primeiras medições, e no andar da obra e da execução do serviço, essa porcentagem vai ser aumentada. Com certeza agora no ano de 2023 o município vai apresentar bastante resultado com investimentos aqui para o município. Um bom sinal também, né, que o município está trabalhando, está progredindo e está correndo atrás dos recursos financeiros para a realização das obras. O último slide, então, eu vou falar sobre a amortização da dívida. A maior parte aqui é dívida junto à Previbel. Tem uma amortização aqui na primeira linha de 13.553.000 em função do reparcelamento da dívida, que a legislação permitiu que o município reparcelasse. Então foram juntados todas as parcelas, que eram 4, e feito um novo reparcelamento lá na última linha, item 12. Foram juntados todos para um novo reparcelamento de 240 meses, se eu não me engano. Então por isso que houve a amortização lá em cima e entrou como créditos aqui embaixo 14.994.000, que é o resultado da soma
desses parcelamentos da Previdel. Mas falando em totalizações aqui, o saldo inicial do ano passado, de 2022, era 24.309.000. Nós encerramos o ano com 16.240. Isso significa uma redução na dívida de 33,19%. Mais de 8 milhões de reais foram pagos junto à Previbel, junto aos precatórios e operação de crédito para pavimentação. Um tanto também desse valor a respeito equivale aos juros da dívida também junto à Previbel, que abaixou um pouco, então a dívida ficou um pouco menor. Então o valor final da dívida pública aqui de 16.249.000, um valor também abaixo do que vinha sendo apurado nos anos anteriores. Isso é um bom sinal que o município está pagando também seus compromissos em dia. Então por hoje é só. Eu não sei se o Rafael quer fazer alguma pergunta. Então eu vou encerrando por hoje. Agradecer mais uma vez. Fico à disposição também, deixo meu telefone, meu e-mail para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que quiserem fazer a respeito do orçamento público ou da dívida pública ou do orçamento do município para 2023. Vou estar à disposição aqui no telefone 3242-8117. Obrigado, até a próxima.